de turismo, né? E a ideia é conversar um pouquinho. Bom, estamos aqui ao vivo agora no Facebook. Eu estou muito feliz, a gente está indo para o nosso, se não me engano, quarto webinar, Saídas para a Crise. No dia de hoje, a ideia é falar com o setor da cultura. Já falamos do setor de bares e restaurantes, já falamos do setor de turismo, já falamos com vários setores, e hoje a gente traz aqui 3 representantes muito significativos do setor da cultura. Queria apresentar o Antônio Petkov, que é pintor e escultor, a Nicole Borger, que é musicista e produtora cultural, e o Marcos Teles, da Coopermusp, Cooperativa de Músicos da Periferia. Boa tarde a todos vocês, grande prazer estar com vocês aqui, Petkov, Nicole e Marcos. Boa tarde, Daniel. Prazer também. Muito bom. Não é fácil a gente fazer eventos à distância, né, nesse nosso novo normal, mas, de todo jeito, muito obrigado. Eu vou fazer uma breve introdução e depois vou fazer perguntas que servirão para todos poderem responder. Minha ideia é que a Nicole comece e depois pudesse ser o Petkov, o Marcos, depois a gente inverte a ordem e assim por diante. Antes de aqui ler um pouco o resumo sobre o setor, dá uma ótima notícia, boa parte das pessoas já sabe, mas foi liberado, a cidade de São Paulo entrou no nível verde, né, a partir de amanhã, e amanhã vão estar liberados cinemas, teatros, museus e também eventos, e ampliando o horário de funcionamento de shoppings e outros locais. Inclusive, as escolas também, aos poucos, começam a voltar. No contraturno, antes só podia 35% dos alunos, a partir da semana que vem, já 70% dos alunos. Aos poucos, vamos voltando. Ainda não é simples, não é fácil, mas a ideia, inclusive, desse webinar é pensar junto alternativas de saídas para a crise, principalmente relacionadas, nesse caso, o setor da cultura, para a gente pensar junto. E lembrando que São Paulo é um polo cultural global, né? Aqui convivem, né, pessoas de mais de 190 nacionalidades e as opções culturais são muito diversas. São 78 bibliotecas, 140 teatros, 115 centros culturais, 158 museus, além de muitas casas de espetáculos. A cidade ela também se destaca por eventos culturais que organizamos anualmente, né? O Carnaval, o de rua e do Sambódromo, a Parada de Orgulho LGBTI, a Virada Cultural, e, segundo Observa Sampa, em 2018, 667 projetos foram contemplados em programas municipais de fomento cultural. E, segundo pesquisa do SEBRAE e da FGV, estima-se que o setor de economia criativa e cultura corresponde a 2,64% do PIB brasileiro e seja responsável por quase 5 milhões de postos de trabalho. Em São Paulo, essa participação é de quase 4% do PIB do Estado, com geração de 1,5 milhão de empregos. E o setor de cultura, como eu falei, está entre os mais prejudicados pela pandemia, com as medidas, né, de isolamento social, as atividades de museus, centros culturais, bibliotecas, casas de espetáculo, teatros, cinemas e tantas outras foram suspensas. E a paralisação impactou projetos em andamento, levando à perda de empregos e renda aos profissionais que atuam nas diferentes cadeias produtivas do setor. Então, justamente, como tem sido e quais são as expectativas para a retomada do setor? A recuperação do setor cultural é tema desse nosso webinar Saídas para a Crise de hoje. E já começo perguntando para a Nicole que o setor cultural é muito diverso, né? Formado por diversos tipos de profissionais. E na pandemia a gente viu que foi muito difícil elaborar uma política emergencial que conseguisse socorrer todos esses profissionais. Na avaliação de você, Nicole, mas depois do Petkov e do Marcos, a lei Aldir Blanc tem sido capaz de superar esses obstáculos ou ainda não? Boa tarde. Boa tarde, Daniel. Pelo que eu sei, pelo pouco que eu tenho acompanhado, essa lei, entre os músicos, houve muita dificuldade para o pessoal acessar
e conseguir receber alguma coisa, algum tipo de apoio. Pelo que eu saiba, ainda, até onde eu sei, as pessoas estão tendo dificuldade. Não está sendo uma coisa muito fácil, não. Então, talvez as coisas emperrem, as intenções até sejam boas, mas emperram na burocracia, né? Como sempre. Essa é uma questão, é verdade, Nicole, obrigado. E você, Petkov, depois o Marcos, o que você acha? Olha, no começo da pandemia, eu procurei reduzir ao máximo minhas despesas e procurei aproveitar. O meu caso é muito particular, não é igual das milhares de pessoas ligadas ao mundo da arte, que não são protagonistas na frente, mas são os técnicos, que são fundamentais para que tudo funcione. Esse pessoal ficou na mão, não conseguindo subsídios. Eu reduzi ao máximo minhas despesas e aproveitei para estudar e ficar em casa produzindo, mas notando e sendo totalmente prejudicado por essa situação de impossibilidade de estar perto, de ver as pessoas. Mas da mesma maneira que estão fazendo agora, eu acho que essa pandemia serviu também para a gente procurar alternativas de comunicação. E essa quantidade de lives de comunicação através da internet, eu acho fenomenal. Nós temos na mão hoje essa mágica que é a internet, que podemos, o WhatsApp, podemos nos ver e falar. Então, é uma oportunidade fantástica que tem que ser usada. Agora, porque se a gente depender dos poderes públicos, estamos roubados. A burocracia, tudo. E na área da cultura, quem se importa com a cultura, rapaz? Infelizmente, é uma coisa absurda. Bom saber. E você, Marcos, como é que você vê a questão aí da Lei Aldir Blanc? Ela tem sido capaz de superar esses obstáculos ou não? Daniel, eu acho o seguinte, primeiro, boa tarde aos participantes, boa tarde a Rosane, boa tarde Petkov, grande artista brasileiro, né? A gente já falou um pouco sobre arte também. Acho que o caso do Petkov, ele falou que é diferente, realmente é uma situação diferente. E como estamos tratando de saídas para a crise, eu acho que a gente tem que dar uma olhada também na questão das artes plásticas que estão sempre esquecidas, né? Tem sempre muito pouca coisa voltada para a arte plástica. Mas vamos lá para a Lei Aldir Blanc. Em São Paulo, a Lei Aldir Blanc, essa questão foi aberta há poucos dias e vai até a semana que vem. Então, os artistas de São Paulo ainda não começaram a receber. Eu li uma matéria esses dias dizendo que os artistas, poucas instituições, né, espaços públicos que também têm direito a essa Lei Aldir Blanc, as inscrições foram muito pequenas. E a questão dos artistas tem ainda um agravante, Daniel. A Lei Aldir Blanc ela é uma lei boa, como disse a Rosane, a intenção é ótima, mas ela chegou de uma forma um pouco bagunçada. Veja bem, muitos artistas não estavam sabendo que teria essa lei. Então, eles se inscreveram no auxílio emergencial. Aconteceu com alguns artistas nossos, aqui ligados à nossa cooperativa, que eles receberam a primeira parcela do auxílio emergencial e imediatamente foi cortado o restante. E agora eles também não têm direito ao recurso da Lei Aldir Blanc. E essa lei, o artista tem que comprovar os últimos 24 meses de trabalho dele, que ele fez alguma atividade cultural que foi interrompida. Mas a maioria dos artistas, principalmente na periferia, esse pessoal não tem contrato com o governo, não tem contrato com o poder público, com o Estado em geral. Então, eles trabalham em casas de show que normalmente não dão nota fiscal. Vai ficar muito difícil para eles comprovarem que eles trabalharam nos últimos 24 meses. Eu acho que essa é uma das coisas que a lei complica um pouco mais. Eu queria, se pudesse, se tiver um momento para falar depois, queria acrescentar sobre as associações de artistas, que poderiam ter feito um papel importante nessa questão da lei. Porque você vê que as instituições, como a Ordem dos Músicos, por exemplo, que a Rosane conhece bem, a Ordem dos Músicos, você tem um cadastro dos artistas lá, que você paga o sindicato, paga a anuidade, mas eles já deviam ter isso pronto. Quando surgiu a ideia da Lei Aldir Blanc, eles já terem esse cadastro e enviar para o governo quem poderia ter direito a receber, começando pelos artistas cadastrados lá. Mas as associações de artistas não tomaram frente a nada. Então, os artistas ficaram ao Deus dará, está todo mundo aí na expectativa de receber algo, e que a grande maioria não vai conseguir, porque não vai comprovar realmente os 24 meses de trabalho. Você podia continuar, Marcos, depois a gente volta para a Nicole e para o Petkov,
E a minha dúvida são quais são as necessidades e os desafios gerais específicos a cada setor de cultura para a retomada. Aí você podia falar um pouquinho sobre isso e, principalmente, Petkov fez uma crítica, eu acho importante, como é que o setor público pode agir em relação a cada um desses setores, né, para apoiar e para ajudá-lo, né? Então, podia começar com você falando um pouquinho sobre isso, né? É muito interessante. Eu vou falar sobre a questão de São Paulo, a cidade de São Paulo, que, na verdade, é o que puxa toda a cultura brasileira. Quase tudo acontece aqui, começa por aqui ou termina aqui de alguma forma. A cidade de São Paulo, apesar de todos os problemas, de todas as condições, ela ainda tem essas casas de cultura espalhadas pela cidade. E elas fomentam a cultura nesses locais. Então, nessa pandemia, mesmo antes do governo, mesmo antes de lei Aldir Blanc, a Prefeitura de São Paulo, a Secretaria de Cultura, criou o projeto de cultura das casas de cultura. Então, elas foram extremamente importantes para os artistas. Então, muitos artistas estão lá, foram cadastrados, fizeram suas lives, continuaram com seus projetos. De alguma forma, eles foram contemplados e foram atendidos. Então, esse foi um papel importante da Secretaria, que não deixou os artistas de São Paulo. Não dá para você absorver todos, a gente sabe também, mas todos aqueles que tinham a documentação, que conseguiam fazer direitinho essa prestação, eles fizeram com as casas de cultura, estão lá ainda fazendo, está vendo. Então, eu acho muito importante salientar também, dar um crédito também, um pouco, dar um crédito à Prefeitura de São Paulo, à Secretaria de Cultura, que teve essa iniciativa. E está acontecendo até agora, e é muito importante. E são artistas de todos os tamanhos, artistas novos, artistas consagrados, artistas renomados. Não teve nenhum tipo de interferência, nada. Foi aberto a todo mundo. Essa é uma questão. A importância das casas de cultura. Eu acho que pode haver para essa retomada. Eu acho que a Prefeitura, agora com a Secretaria, buscar, sei lá, emendas, aproveitar um pouco dessa lei Aldir Blanc, jogar isso também nas casas de cultura, porque são elas também que conseguem dar uma direção para os artistas que estão nos cantos mais distantes da cidade. Então, essa é um pouco da questão da saída. Agora, vejo também que há um problema que a gente tem que... A gente fala, vamos falar da cultura, dos fazedores de cultura. Nós, na periferia, temos um problema. E vamos sair da crise de que maneira? Tem que estar organizado, a gente tem que estar documentado. E a maioria das pessoas, eu falei no começo, não tem um documento para ir lá pedir, buscar o seu benefício. Então, a primeira coisa que tem que fazer é um método para que a gente cadastre esses artistas. Né? Que a gente chame para uma conversa e diga, olha, faça o seu cadastro, organizar a questão da classe, principalmente nos cantões. Né? A primeira maneira de sair da crise é uma boa conversa, é o diálogo, é chamar os artistas para esclarecer, tirar dúvida e dizer, vamos seguir daqui e ter um primeiro passo, entendeu, Daniel? Eu acho que essa é a primeira questão, é o diálogo. Muito bom, Marcos, importante. Queria ouvir o Petkov sobre isso também, principalmente essa questão, como o setor público pode agir em relação a cada um dos setores da cultura e também quais são as necessidades e os desafios gerais específicos a cada ramo, né? Principalmente o seu ramo, né? Que, como o Marcos falou, nem sempre é muito visto pela área pública, né, Petkov? Deixa eu fazer uma observação. Estamos falando de artistas. O artista, geralmente, o artista sincero, ele é vocacionado. Então, o cara, ele se envolve com a coisa e é complicado ele estar documentado, porque ele está envolvido com o seu fazer, que é o que dá a maravilha da coisa. Outro detalhe, em qualquer ficha cadastral que você preenche, não tem pedreiro, mas não tem pintor, não tem artista. Nós não existe uma categoria organizada. O que ele falou agora é perfeito. Informação e organização, um cadastro geral, coisa simples. Para com burocracia. Olha, uma vez eu fui vítima de um sequestro relâmpago e os caras disseram, o que você faz? Eu falei, sou artista. Perguntaram, de que canal? Entendeu? Quer dizer, não tem nenhuma... Isso é problema, realmente, de educação, de formação, culpa não deles, mas do nosso fantástico sistema educacional. Né? Então, e arte é cultura, querido. Mas eu acho que a nossa categoria, em geral, os artistas, é a mais solta, a menos organizada. Mas isso, o artista, volto a dizer, está envolvido com o seu fazer. Isso é obrigação
do poder público, que, de alguma maneira, deve achar maneiras mais eficazes, eficientes, de não colocar essa quantidade enorme de criadores em situação difícil, que é o que todo mundo está se encontrando hoje. Muito bom. E você, Nicole, como é que você vê o setor público? Como é que ele pode agir em relação a cada um desses setores e quais são os desafios específicos da sua área, né, cultural? Sim. Bom, eu concordo com o Marcos no sentido de que a gente precisa desburocratizar todo e qualquer apoio que tenha e que possa ser dado para os artistas. E concordo com Petkov quando ele diz que o artista é uma pessoa que não tem assim exatamente não tem facilidade com o manuseio de burocracia. Burocracia e artista são duas, é uma dicotomia, um não fala com o outro. Não combina. É verdade. Não combina, e a gente tem que entender e respeitar isso, porque faz parte real da vida do artista. Se ele fosse vocacionado de outra maneira, ele não seria artista. Agora, por exemplo, você veja, no caso específico de músicos, eu, há pouco tempo atrás, deixei de ser filiada à Ordem dos Músicos e ao sindicato, porque acho que eles não me representam. Uhum. É uma entidade cara para sustentar, é uma entidade que me exige uma anuidade pesada, quando eu não estou ganhando na música o suficiente para poder contribuir com a mensalidade no patamar que eles estão exigindo. Aliás, eu tenho 2 carreiras, eu não sei se você sabe, eu sou advogada, eu sou doctor, que nem o Dr. Como é que é? Hyde e Dr. Jekyll. Eu tenho Mr. Hyde e Dr. Ou vice-versa. Ou vice-versa. Eu tenho 2 vidas, uma no período da tarde e outra no período da noite. Na manhã eu tomo conta de mim mesma e eu posso fazer sozinha, enfim, compor, escrever minhas músicas e tudo bem. À tarde eu sou advogada e à noite eu canto ou me apresento quando dá. Nas duas, como se diz, profissões, eu fui parte da eu sou parte da Ordem dos Advogados e parte da Ordem dos Músicos do Brasil. A Ordem dos Advogados ainda tem algum sentido, alguma razão de ser, e ainda trabalha mais em prol dos seus associados. Tá? Uhum. A Ordem dos Músicos, eu lamento, mas não acho que me represente, então eu saí. E também porque também não estou fazendo tanto show assim que justifique. Não sou dessas cantoras famosas que precisam, né? Enfim. Então, quando o Marcos diz que a gente precisa de um cadastro, a gente precisa ser... Sim, eu concordo, mas não pode ser uma entidade que nos cobre mensalidades pesadas, que nos cobre um passe para a gente pertencer, uma taxa de associação, porque as profissões hoje em dia não estão rendendo isso tudo. Não estão para isso. Aliás, tem isso, tem ECAD, tem um monte de outros intermediários que se aproveitam do artista. Sim. Sabe? Então, aquilo que acaba vindo para você, que sobra no fim do dia para você levar para casa, tanta gente se atravessou no meio que é muito pouco. Uhum. Que é muito pouco. Então, tudo isso eu acho que deveria ser revisto, ser pensado. Eu também tenho uma filosofia que eu acho que Aristóteles até já falava disso lá na Grécia Antiga. Tá? Ele discutia muito a questão do mecenato, se o artista precisa ou não de um mecenato. Tá? O mecenato, ele é maravilhoso, ele tem que existir para o artista poder ter a liberdade de sobreviver e, ao mesmo tempo, fazer a sua arte, desde que ele não viva
o mecenato não impeça a sua criatividade, porque no minuto em que você tem também um patrocinador, você acaba tendo que vender a sua alma, de certa forma, e fazer aquilo que o outro quer que você, a arte que o outro quer de você, e não a sua própria arte. Então, hoje em dia, eu durante muitos anos me debati muito com meu pai, porque eu, quando tinha 17 para 18 anos e queria fazer faculdade de música, isso na década de 70, o Brasil era uma ditadura militar e a grande parte dos músicos do país estava sendo exilada, taxada, rotulada de comunista, e meu pai não queria ver a filha dele no DOPS ou expulsa do país ou o quê, me proibiu de fazer música. Eu acabei fazendo direito por conta disso, até porque era a única faculdade que não tinha matemática, mas, enfim, outras razões. E demorei muitos anos para voltar para a música e fazer a faculdade de música que eu sempre quis fazer. E hoje eu acho que meu pai tinha razão. O fato de eu ter duas profissões me permite isso, me obriga, de certa maneira, a dividir meu tempo e a dividir a minha alma, porque tem horas que eu não estou com vontade nenhuma de ser advogada, e eu falo isso até para os meus clientes. Tem horas que eu estou no meio de um raciocínio, no meio de um cálculo para um cliente, e a minha mente, na verdade, está pensando naquela composição que ficou parada lá em casa pela metade, ou estou compondo e chega a hora de eu ir para uma audiência, alguma coisa assim. É difícil, exige que eu me quebre ao meio, mas, ao mesmo tempo, me dá essa liberdade de poder fazer a minha arte do jeito que eu quero. Então, eu acho que as leis de mecenato também teriam que ser pensadas em como é que é realmente a vida de um artista, e não simplesmente porque o artigo 215 da Constituição manda que o governo providencie cultura para as pessoas, então, ok, vamos criar uma lei de incentivo à cultura. E aí fazem umas leis emperradas, burocráticas. Agora mesmo nós passamos por um aperto com um processo no PROAC que praticamente foi desaprovado, porque quando foi aprovado o projeto original, nem se falava em pandemia, e, de repente, então o projeto previa shows presenciais, e agora, como tem pandemia, os shows presenciais não podem acontecer, então a gente mudou para shows virtuais e a Secretaria de Estado, num primeiro momento, não concordou. E isso é o burocrata sentado lá que não concorda. Ele não está pensando no todo. Eu lamento, eu sou muito franca nas coisas que eu falo. Não, é ótimo, Nicole, obrigado. Queria ouvir um pouquinho o Petkov, ele falou uma coisa importante aí sobre a questão da tecnologia. Eu queria saber um pouquinho como é que você vê, Petkov, como a tecnologia vem sendo utilizada, né, durante a pandemia para garantir a continuidade, né, da política cultural de São Paulo, e se ela está ajudando, inclusive, a socorrer os profissionais do setor. Deixa eu contar uma historinha do Kiko, que ele fala que quando Adão pegou um graveto e desenhou na areia, o primeiro desenho, história bíblica, né, da humanidade, o diabo, atrás da moita, olhou e falou assim: é bonitinho, mas é arte. Aí nasceu a crítica. Ok, o primeiro graveto era tecnologia. Então, a tecnologia está sempre a serviço dele. E hoje temos tanta... Eu sou devoto do Steve Jobs, que me deu a oportunidade aqui de conversar agora. Então, eu acho que tem que ser usada e plenamente. Rapaz, especialmente os mais jovens, que são os mais hábeis com as novas mídias, isso é fundamental. Comunicação. Lembre-se que eu estava vendo ontem o cientista falando que, quando inventaram o rádio, não era uma questão de ondas, é uma questão de comunicação. E tem toda razão, precisamos nos comunicar melhor. Eu acho que a pior droga que existe é a desinformação, é a ignorância. Entendeu? Então, informação é fundamental. E a tecnologia está para cá, vamos usá-la. Tem tanta gente usando para o mal, vamos usá-la para o bem, usá-la legal. Entende? E é uma ferramenta fenomenal. Fenomenal. Hoje em dia, você grava, está gravando agora e já transmitindo. Beleza.
vamos em frente e usar. Legal. E você, Marcos, o que você acha da questão da tecnologia? Como é que ela está ajudando ou não durante a pandemia, hein? Tecnologia é maravilhoso, concordo com o Petkov. É maravilhoso. Tecnologia, a gente não estava preparado para esse tamanho de tecnologia. Tem muito para a gente conhecer, mas tem ajudado muito. Essa questão mesmo que a gente viu das casas de cultura que eu falei, da possibilidade dos artistas receberem fazendo lives, né? Isso já dá a dimensão do que é feito. E essas lives, mesmo as lives patrocinadas que os artistas colocavam lá, colocam um número de conta, as pessoas depositam e ajudam. Isso é a tecnologia. A questão do pagamento, a facilidade do sistema de recebimento dessa contribuição. E o Petkov falou tudo aí, a questão do conhecimento. Eu quero falar uma coisa com o Petkov, contar uma coisa interessante que aconteceu comigo há muitos anos atrás. Assim que a gente conseguiu, na nossa instituição, ter equipamento de tecnologia para a gente ter acesso a tudo, a gente levava as crianças e começava a mostrar para eles o mundo pela tela do computador. Eu lembro que uma amiga nossa também, que dava aula de artes plásticas, ela pegou a criançada, ela mostrou o Museu do Louvre para as crianças, entrando, aquela coisa de imagem que você entra no museu, você vai entrando na sala, olhando todas as coisas, e os olhos das crianças brilhavam como se elas estivessem de verdade dentro do Museu do Louvre. Uma criança, lembro que ela dizia, o nome dela Rafaela, ela falou: tia, nós estamos em Paris. Você vê a impressão que é a tecnologia, como ela consegue humanizar também, né? Então, é isso que nós falamos, a gente precisa saber usar, disseminar esse conhecimento. Inclusive, os artistas também, eu sempre digo isso, eles precisam conhecer a tecnologia, né? Saber que tem que trazer do mundo real para o mundo virtual o trabalho dele. Né? Não é só achar que vai gravar um CD, que vai pôr para tocar na internet, que vai vender. Não, tem que ter um processo agora. Tem um processo de marketing. É claro que o artista não está preparado para administrar nada. Eu também sou escritor, eu sou músico, sou escritor. Você fala de tecnologia, lancei uma loja virtual, estou lançando agora, eu coloquei 2 livros, meus primeiros livros, e estou lançando 8 livros inéditos com a tecnologia, fazendo na minha loja, distribuindo diretamente o meu produto. Né? Aproveitei a pandemia para criar o que eu tinha pronto e botei lá uma loja que ficou bonita, tem os acessos lá, estou vendendo bastante, gente do mundo inteiro comprando os livros. Então, olha, outra coisa legal na tua área, quando aparece uma orquestra inteira tocando, cada um em sua casa. Sim. Que delícia! Entendeu? Aí mostra a expertise e a técnica dos músicos, uma coisa chamada tempo, e faz tudo junto. Mas que maravilha! Unidos por um propósito, por uma música, por uma coisa. Olha. Boa. Perfeitamente. É isso aí. Muito bom. E você, Nicole, como é que você vê a questão aí da tecnologia? Ajuda, atrapalha? Eu sou casada com um analista de sistemas e ele conta sempre que ele diz que quando que tinha um médico, um engenheiro e um analista de sistemas discutindo sobre qual a profissão mais antiga do mundo, e aí o médico dizia que certamente é a medicina, porque afinal, quando Deus criou Adão e Eva, ele tirou uma costela de Adão e criou a Eva, e isso foi uma operação cirúrgica. Aí o engenheiro diz, não, antes disso, Deus criou o céu, a terra, as estrelas, o sol. Isto é uma obra de engenharia, então engenharia é a profissão mais antiga do mundo. Aí vem o analista de sistemas e diz, não, senhor, antes de tudo havia o caos. Quem vocês acham que criou o caos? Boa. Muito boa. Então, assim, por um lado, você sabe, aliás, eu queria estender já o convite a todos aí. A partir do dia 17, nós vamos estar fazendo um festival de música judaica aqui em São Paulo, do dia 17 ao 25 de outubro, que se chama Clestival. E um dos eventos do Clestival, o Clestival vai ter cerca de 20 eventos em várias redes. E um dos eventos a gente oferece um evento para o Instituto Bacarelli. Este ano, por causa da pandemia, vai ser uma peça de teatro da qual participa a cantora Fortuna e um elenco grande. E, para minha surpresa, a gente teve que colocar isso na programação num horário de 15h, e a coordenadora pedagógica do Instituto Bacarelli, que atende mais de 1.000 alunos de música da comunidade de Heliópolis, estava me dizendo
que, na verdade, a maioria dos alunos provavelmente só vai poder ver à noite, porque eles têm que esperar o pai chegar em casa para eles poderem usar o celular. Verdade. Então, isto é a parte dolorosa, onde a tecnologia, por mais que ela exista, também só ajuda a quem pode. E é uma das coisas que me dói. É uma coisa que me... Sabe? Ela falou que tem alunos maravilhosos de instrumentos, etc. e tal, e que eles tiveram que reorganizar todo o cronograma de aulas para esperar que o pai volte à noite para casa para o filho poder pegar o celular do pai e fazer uma aula de violino, ou de flauta, ou de violoncelo, ou sei lá, qualquer outro instrumento. Uhum. É doloroso, é muito doloroso. São realidades que a tecnologia sim ajuda, mas que com tudo isso ainda não se chega num ponto enfim, de igualdade social. Então, veja bem, aí que deve entrar o poder público. É isso. Exato. Vamos lá. Eu queria perguntar agora para o Marcos, e depois para vocês dois também, quais são os desafios e potencialidades envolvidos nesse novo modelo de cultura à distância que a gente está vivendo? E como é que ele impacta a nossa relação com a arte e com a cultura? Marcos, começa por você. Tá. Nós temos que reaprender, na verdade, né? Então, eu sempre digo que para a gente mudar o mundo, a gente tem que, antes de educar as crianças, reeducar os adultos. Então, nós temos que nos reeducar a todos de uma forma geral. Eu acho assim, a gente está aprendendo a lidar com essa questão da arte através do vídeo, né? Nós estamos usando cada vez mais o vídeo para nos comunicar com o mundo. Para o artista não é diferente e ele vai ter que aprender a lidar cada vez mais com isso, porque eu me lembro, Daniel, de alguns eventos, como a gente produz muito evento, os artistas reclamam e produtores falam, gente, mas está diminuindo a quantidade de público nos shows, nos eventos e tal. Aí o artista reclama, o artista fala, gente, os caras vão no celular, vão no show, fica com o celular ligado, transmitindo ao vivo o show. Então a pessoa já tinha inventado a live, antes da pandemia, já existia. E o que acontece? Muita gente se habituou a agora assistir as coisas em casa. Então, para o artista, vai se tornar um desafio. Ele vai ter que trabalhar com muito mais qualidade, com um outro nível de produção, para atrair essas pessoas que estão em casa. Lembrando também que o tamanho da concorrência, com a quantidade de eventos ao vivo, via internet, isso também vai aumentar e vai se expandir, até que se retome a normalidade da plateia, né? E muitos artistas também entenderam, eu em conversa com alguns artistas aí renomados, estavam fazendo lives no começo da pandemia. Primeiras lives eram um sucesso espantoso, milhares e milhares de pessoas assistindo. A segunda diminuía. Chega na terceira, perdeu um pouco a graça, por quê? Porque o público quer ver o artista na sua cidade. Aí o cara vê o Roberto Carlos tocando fazendo uma live 3 horas da tarde, o Brasil inteiro está assistindo. Roberto Carlos amanhã, o cara fala, já vi a semana passada, está cantando o mesmo repertório. Aí chega amanhã, o Roberto Carlos não tem por que fazer outra live. Porque as pessoas querem o artista na sua cidade, quer ver de perto. Então, há esse problema que a gente vai ter que aprender a lidar com isso, a atrair o público para essa nova realidade, que é a transmissão ao vivo. E cada vez ela é melhor, né? Então, a gente tem que aprender a lidar, vender, servir outros pratos, outros produtos. Como o Peticone falou, a Nicole estava falando agora da questão do celular, da tecnologia, da falta de acesso ao aparelho, né, para reproduzir essa tecnologia. Então, eu concordo com o Peticone, acho que o governo devia abrir uma linha de financiamento para se vender computador. Puxa vida, temos um governo anterior que financiava carro em 76 vezes, sem juros, sem cobrança em casa. Fazia questão de vender máquina de lavar para todo mundo, até para quem não tinha tanque. Então, eu acho que o governo também pode fornecer tablet, financiar tablet, fazer um processo aí para que as camadas de baixa renda tenham acesso à tecnologia, né? Então, essa é uma coisa muito simples que pode ser resolvida, né? Não é um maior dos problemas. Agora, cabe ao artista aprender. Eu acho também que aí entra a questão das secretarias de cultura, das prefeituras e estados, para que comece também a fazer workshop, a dar uma certa informação para esses artistas, como eles vão lidar com essa tecnologia. Não é só ligar o computador, abrir uma câmera e falar. Você tem que saber para quem você está falando, onde estão as pessoas, os melhores horários. Ter acesso à informação de verdade. Eu acho que aí é o primeiro passo.
Muito bom. Eu acho que, no nosso caso, que somos artistas tem a ver com criatividade, então agora a gente tem que dar toda a força para encontrarmos novas maneiras de nos salvarmos, de comunicar e de conseguir ganhar o pão de cada dia. Que no final... Peticoff, me permita, eu esqueci de uma coisa. Eu ia falar sobre você, sobre o seu trabalho, esqueci. Daniel, eu queria falar sobre isso para terminar, do impacto que você falou. No começo, eu citei a arte plástica, citei o Peticoff e a questão da artista plástica. Uma das coisas que o governo também pode fazer, o Daniel é uma pessoa que a gente conhece bem o trabalho dele com essas coisas de tecnologia, poupa tempo, toda aquela reformulação no Detran, aquela coisa toda, diminuiu a burocracia, criou um sistema que funciona, que as pessoas têm orgulho, é fácil de ir, e as pessoas levam os parentes, levam a mãe. Eu mesmo vou pouco tempo fazer alguma coisa, eu levo minha filha, levo minha sogra, eu vou lá com alguém, nunca vou sozinho. Eu acho que para incentivar, para a gente mostrar um pouco da arte, somente a arte plástica, né? Eu vou até, desculpa se eu demorar, vocês me interrompam aí, por favor, sobre esse assunto que eu queria muito falar. A arte plástica, a gente está o brasileiro, nós brasileiros, nós somos movidos por uma cultura. A gente tem o péssimo hábito de amar o feio, gostar do que é feio, do que é tosco. A gente tem isso. A gente não vê nas escolas, a gente não olha em muitos lugares uma obra de arte, uma obra exposta com o nome do artista devidamente ali registrado. Então, eu acho que o governo também, essa é uma forma agora da gente levar a arte verdadeira, a arte boa, a arte de qualidade, a arte que emociona, que faz o cara pensar, que mexa com a emoção humana verdadeira. Então, o caso, por exemplo, do nosso querido Peticoff. Eu acho que a Secretaria de Cultura devia abrir incentivo, não só incentivo para as pessoas, mas assim, levar a arte dele, por exemplo, para o Poupa Tempo. A pessoa vai acompanhar o parente, abre uma mini exposição e leva a exposição desses artistas lá, que possa ser comercializado também aquilo através de alguma plataforma. E o próprio governo incentive também as pessoas. A gente incentiva as pessoas a comprarem celular, incentiva as pessoas a comprarem Bitcoin, a gente incentiva as pessoas a comprarem tudo como investimento. A arte é o maior dos investimentos possíveis. Quanto vale a arte do Peticoff? Como posso mensurar o valor de um quadro dele, de uma escultura dele? Então, eu acho que também cabe a gente também incentivar as pessoas a entenderem que a arte não é só para observar, não só para a gente se melhorar como ser humano, mas também que a arte serve como investimento. Você vai guardar uma obra de um artista maravilhoso, amanhã vale quanto uma obra dessa? É mais do que bolsa de valores. Então, eu acho importante a gente explicar para as pessoas o sentido da valorização do trabalho artístico, da obra do artista. É isso aí. Muito bom, muito bom. Peticoff. Olha, eu tive uma boa intuição ainda nos anos 70. Nos anos 60 eu tinha um problema, que eu ajudei na montagem dos Mutantes. Então, a gente saía para cá, você faz o quê? Eu toco. Eu já ouvi no rádio, já vi na televisão. E você faz o quê? Eu pinto. Ficava aquela coisa no ar. Então, eu comecei a fazer cartão postal, capa de livro, capa de disco, posters, para poder me comunicar. Porque o trabalho do artista é muito reduzido para uma galeria, um museu, a casa de uma pessoa. E eu acho que as imagens corretas elas ajudam na formação da cultura de um povo. E eu acho isso fundamental, essa divulgação que temos. Hoje, graças a Deus, nós temos em São Paulo, especialmente, um bom grupo de grafiteiros fazendo trabalhos maravilhosos pela cidade. Estão em penas aí que estavam abandonadas, se disponibilizando para trabalho. Põe como exemplo o Cobra, que é brilhante, entendeu? E no mundo inteiro. Então, isso é ótimo. Cara, o cara tem que sair de casa e ver. É difícil alguém ir a um museu ou uma galeria. Temos que levar arte para as pessoas. Muito bom, Peticoff. E você, Nicole, como é que você vê essa relação com a arte e a cultura dessa nosso novo modelo de cultura à distância, né? Eu acho que a gente precisa, aí sim, onde o poder público pode atuar um pouco mais é ajudar ele próprio se conscientizar e ajudar a criar uma cultura de valorização da arte. Porque o que eu sinto é que, mesmo no poder público, existem situações e momentos onde o poder público se dispõe a ajudar, desde que não haja custo. E isto, de certa forma, é assim, eu estou te dando espaço, mas não conta comigo para um cachê ou para a contratação de um equipamento de som ou alguma coisa assim.
de certa forma, é uma desvalorização do artista. O artista que tem que correr atrás de tudo e bancar tudo isso, e o espaço sai beneficiado, e às vezes é o espaço público que sai beneficiado. O público, às vezes, nem chega a ser informado, porque a divulgação do espaço também é fraca. Uhum. Então, antes de mais nada, eu acho que, para que o novo modelo possa existir, tem que existir uma conscientização de que a arte ela também tem que ser paga. As pessoas, hoje em dia, estão tão acostumadas a assistir live de graça, que eu não sei se, quando acabar a pandemia, as pessoas vão querer voltar para o modelo de ir ao teatro e pagar um ingresso. Nicole, agora você pôs os dedos numa ferida muito grande. Oi? Eu não te entendi. Você pôs o dedo numa ferida muito grande, o Petkov falou. Olha, eu sou convidado o tempo todo para fazer obra pública, contanto que eu acho patrocinador. Uhum, uhum. Um dos meus trabalhos mais importantes é o mural na Praça República, no metrô, em homenagem ao Oswald de Andrade, que esse mês está fazendo 30 anos. É um trabalho sobre a antropofagia. Então, eu mencionei na época que, para aquele banquete que eu estava sendo convidado, eu era o prato principal. Entendeu? Porque eu tive que achar tudo. Faça, mas vá atrás. Ora, faz favor. O meu trabalho é você é o artista. Se você vai gastar o seu tempo indo atrás de patrocinador, você não tem tempo para pensar na tua criação. E depois eu faço errado, porque não é minha. Exato. Cada macaco no seu galho. Tá certo, Petkov. Eu queria ouvir vocês uma última pergunta, que a gente, infelizmente, já está quase chegando ao final, que dizer o seguinte: a cultura e a arte são formas importantes para alargar a nossa compreensão do mundo, tá certo? E para compreender a nossa própria existência nele, né? Vocês poderiam citar aí algum exemplo marcante para vocês sobre reflexões que a arte e a cultura têm nos oferecido nesse momento tão delicado, né, da pandemia, que vocês acham que... Porque muitas vezes a Nicole citou aqui a ditadura, né? A gente viu nos tempos da ditadura que a música, por exemplo, de um Chico, de um Caetano, de repente expressou tão bem algumas coisas que a gente estava sentindo. Vocês têm visto agora, nesse tempo da pandemia, até mundialmente, exemplos de arte e cultura que têm nos tocado, que têm tocado nesse ponto tão delicado que a gente está vivendo? Não sei quem gostaria de começar. Olha, eu tenho notado muita coisa interessante, mas eu acho que está muito perto. Lembre-se que, quando perguntaram para o Mao Tse-tung o que ele tinha a dizer sobre a Revolução Francesa, ele falou: já está distante o suficiente para ter uma ideia. Então, não tem nenhum ano, mas a gente já está começando a ver soluções interessantes. O pessoal está dando tratos na bola, criatividade, tem coisas geniais aparecendo, maravilhosas. E é por aí, meu irmão. Temos que... Não podemos depender dos outros. Vamos nós. Então, essa é a nossa obrigação e tesão. É verdade, Petkov. Quer falar, Nicole? Posso. Como eu já disse, nós começamos no dia 17 um festival de música internacional, um festival de música judaica, e como é tudo virtual esse ano, a gente criou uma inovação para este festival, que é uma mostra competitiva em 3 categorias. A gente vai selecionar 10 finalistas e depois eleger um primeiro vencedor em 3 categorias, que são a criação, a composição de uma canção Yiddish original, a criação de um tema instrumental judaico original e a criação do melhor videoclipe de música judaica também original. E quando a gente fala em original, a gente está falando de coisas que foram criadas neste último ano judaico que terminou agora, que foi 5.780, porque nós estamos agora no 5.781, e que vai de setembro de 2019 a agosto de 2020. Recebemos, Daniel, para nossa surpresa, recebemos 136 submissões, inscrições de 22 países diferentes. Olha. Desses 136 inscrições,
30 e poucas, não tenho agora exatamente, falam sobre a pandemia, sobre a Covid. São vídeos, são canções e são temas instrumentais, mas principalmente as canções e os vídeos têm temática ligada ao que as pessoas estão sentindo agora e estão passando agora. Vai ser interessantíssimo assistir, recomendo a todos. Dia 17, 18 e 19, assistam pelo www.imjbrasil.com.br e no dia 24 vai ser a apresentação e a entrega dos prêmios para os vencedores. Parabéns, Nicole, muito bonito, muito Obrigada. especial. Marcos, é impressionante como a pandemia realmente se reflete na arte, sem dúvida. Sem dúvida. Não tenho dúvida. E você, Marcos, queria ouvir também essas tuas considerações. Antes de falar das considerações, quero mandar um abraço para duas grandes pessoas que eu acho que é um privilégio para a Secretaria de Cultura ter esses dois caras trabalhando na Secretaria, cada um cuidando de uma casa de cultura, que é o Dinho Rodrigues, lá no Campo Limpo, e o Guilherme Bonfim Santo Amaro. São duas pessoas que, não por serem meus maravilhosas amigos, mas são dois caras que conhecem profundamente cultura, conhecem muito, sabem exatamente o que estão fazendo, são dois grandes artistas, inclusive. Então, são duas pessoas certas nos lugares certos. Eu acho que poderiam estar além um pouco, quem sabe no futuro, aí, mas eles são ótimos, estão lá, e é um privilégio para a comunidade, quais eles estão, as casas de cultura, tê-los lá tocando aquelas casas de cultura. Até mandar um abraço para eles. Sobre a pandemia, sobre o que aconteceu, ficou evidente para as pessoas, a gente está passando por uma transformação, e aquelas pessoas que diziam que o artista só queria ler, queria viver, mamar nas tetas do governo, as pessoas estão entendendo, quando se trancaram em casa, que ficaram trancadas com medo, e que foi capaz de evitar suicídio, evitar uma série de doenças, foi a arte. Foi a repetição daquela novela famosa, com os artistas que fizeram chorar, foi aquela música bonita, foi aquele show bacana daquele artista consagrado, foi aquele filme lindo que você não via faz tempo, e você pôde assistir aquele filme com a pessoa que você gosta, com sua mãe, com a sua família, coisa que você não tinha tempo. A gente passa a vida. O que a pandemia mostrou e que a arte mostrou para as pessoas é que a gente precisa de muito pouca coisa para viver, né? Então, a pandemia mostrou para as pessoas, em todos os lugares do mundo, que a gente precisa estar junto das pessoas. Então, e as pessoas entenderam que o que salva o mundo verdadeiramente é o artista e sua arte. Então, ficou evidente isso para as pessoas. É verdade. Muito bom, Marcos. Parabéns. Queria agradecer a vocês, saber se algum quer fazer alguma consideração final. Temos ainda aqui 2, 3 minutos, mas queria muito agradecer. E a gente não vive sem vocês sabem disso, né? Para mim, arte e cultura é meio básico, é que nem sangue correndo nas veias, né? Então, sem arte e cultura não existe sociedade, não existe a gente, tá certo? Então, antes de mais nada, uma reverência especial a cada um de vocês e a todos os artistas que fazem a nossa vida ser o que ela é, né? E ouvir vocês, enfim, algumas palavras de despedida, se quiser, Marcos, começar. Eu quero dizer muito obrigado pelo convite, foi uma honra estar junto de pessoas tão importantes, digo importante mesmo, porque todo artista é importante, né? Mas são pessoas que fazem parte da cidade, da cultura da cidade, né? A Rosane, com toda a questão da cultura judaica, com a importância que ela tem pelos Nicole, eventos. A Nicole, desculpa. Né? A Nicole, ela, com esse trabalho que ela tem, que a gente pesquisa, claro, fui saber quem era ela também, também sou músico, conheço e tal, e saber da importância de trazer uma cultura, de difundir, divulgar e fazer isso acontecer. E o Petkov, então, a gente nem fala porque, né, não precisa, é um grande artista, é um dos grandes artistas brasileiros que aí estão, e para a nossa sorte, e para o nosso bem, está vivo aí fazendo sua arte, lutando e fazendo seu trabalho e levando emoção para as pessoas. E a você, desejo uma boa sorte para você na sua caminhada, parabéns pelos projetos, todos que você implantou na cidade de São Paulo e no estado, né? E só para dizer que eu carrego sua assinatura no meu bolso, viu? Porque quando eu fiz minha carteira de motorista, renovei, está assinado por você lá, que você era o diretor do Detran. Tá bom? Boa sorte da sua caminhada, Daniel. Obrigado pelo convite, tá bom? Imagina, obrigado a vocês. Petkov, por favor. Obrigado por essa oportunidade dessa conversa. Isso é uma coisa muito necessária, esse tipo de diálogo, de troca de ideias. E eu recebi uma frase outro dia
que eu acho muito adapta e é um desafio para a gente. Ele diz o seguinte: o que eles estão precisando que o nosso talento pode providenciar? Entende? Porque a gente está aqui para servir para alguma coisa. Eu, como artista plástico, que faço objetos, não quero fazer mais objetos nesse país cheio de coisas já. Quero fazer algo que tenha algum significado e que sirva. Então, repito, o que eles estão precisando que meu talento pode providenciar? E Nicole, puxa vida, menina, que covardia. O espetáculo de judeus só tem gente maravilhosa. Tem um que eu sou devoto, que é o tal do Robert Zimmerman, prêmio Nobel, Bob Dylan, maravilhoso. Parabéns. Maravilhoso, maravilhoso. Obrigado. Muito bom, obrigado. Petkov, eu acho que você fez a capa de um CD do meu cunhado, Ari Borger, não foi você? Sim, fiz. Exato. Eu já conheço o seu trabalho de longa data. Grande pianista. Grande pianista. Obrigado. Marcos, eu queria me pôr à sua disposição. Nós temos o Instituto da Música Judaica Brasil. Se em algum momento você sentir que a gente pode contribuir para o seu trabalho, por favor, não hesite em entrar em contato conosco. Já está intimada. Já está intimada. Tá? Oi? Já está intimada. Vai entrar em contato, sim. Pode ter certeza. Marcos, a mesma coisa digo eu. E você também. Usem meu trabalho à vontade. Eu tenho muita coisa ligada à música, então, por favor, estou à disposição. Muito obrigado. Daniel, super obrigada pelo convite. É uma oportunidade de estar expondo alguns pensamentos, e olha que não são poucos. Estamos aí batalhando e contamos com você aí para apoiar tudo isso que a gente fala. Pode deixar, o nosso gabinete vai continuar aqui aberto, totalmente à disposição da arte, da cultura, dos direitos humanos. É um grande prazer estar com vocês e já convido, daqui 2 semanas, só às 17 horas, a gente vai ter um outro Vamos Sair da Crise com o setor do comércio. Super obrigado, Marcos, Petkov, Nicole. Ótimo trabalho para vocês. Bom fim de semana. Um beijo grande a todos que nos assistiram. Obrigada. Até a próxima. Até a próxima.